Aula número 1. Processo de socialização de território na ação prática das comunidades indígenas. Importante a gente dizer para vocês o conceito dos povos originários em relação ao território. Para os povos originários do Brasil, a terra tinha um conteúdo sagrado. Eles não conseguiam entender a terra e o valor dela com valor comercial, mas sim valor de sobrevivência, valor de vida, valor de oferecer à natureza, valor de louvar os seus deuses, né? Valor de criação. Terra enquanto território sagrado. Sagrado porque nele enterrava-se os seus ancestrais. Os seus ancestrais, e eles eram parte desse território. Então esse era o conceito que os povos originários, que os europeus chamaram erroneamente de índios, né? E ficou essa denominação para nós, mas esses povos então não entendiam a relação da terra como uma relação de exploração, mas sim uma relação de convivência, de harmonia, né? De pensar a vida, pensar o desenvolvimento, pensar os laços civilizatórios, né? Pensar a cultura, pensar a existência, pensar o conceito que eles tinham de progresso. Isso é importante a gente dizer, né? A organização social desses povos era uma organização extremamente coletiva, né? Eles baseavam praticamente quase tudo pensando uma relação em coletividade, né? Não existia o indivíduo pelo indivíduo, mas existia o indivíduo pelo grupo e o grupo pelo indivíduo, né? Para vocês terem uma ideia, um chefe ou um cacique ou um pajé, né? Que tinham a responsabilidade de organizar e coordenar as ações da comunidade para ele chegar a esse título, vamos dizer assim, né? A essa posição, poderia ser de duas formas: pelos laços consanguíneos e também pela capacidade de gestão da comunidade. Ele tinha que ter todo o conhecimento de como funcionava aquela comunidade, ele tinha que ser um bom guerreiro, tinha que ser um bom caçador, tinha que ter um senso de justiça admirável, tinha que ter reconhecimento, principalmente dos mais velhos daquela comunidade, né? Ele tem que ser visto como uma pessoa extremamente justa para receber o título e conduzir aquela comunidade da melhor maneira possível. O trabalho geralmente era dividido, tinha essa questão da relação sexual, né, do trabalho, a divisão sexual do trabalho. As mulheres geralmente se responsabilizavam. Interessante isso, e a gente vai ver isso muito nos povos originários e também nas comunidades africanas. As mulheres, elas tinham a responsabilidade com o alimento, com a sustentabilidade alimentar da tribo. Elas plantavam, elas colhiam, elas preparavam os alimentos e elas cuidavam das crianças menores, né? Enquanto que os homens, cabia a eles a defesa do território, o cuidado com a habitação, o cuidado com a caça, com a pesca, com a derrubada da mata para poder fazer o seu plantio. Importante a gente sinalizar o seguinte:
a relação dos povos originários com a natureza era uma relação harmoniosa. Eles não depredavam o território, eles usavam o território somente aquilo necessário para plantar o abastecimento da comunidade, né? E uma vez colhidos os alimentos, eles deixavam aquela área em descanso, abria uma outra área, fazia derrubada num outro local, e até aquele espaço que eles outrora tinham tirado a vegetação para poder plantar, se regenerar e retomar de novo a ser uma mata nativa, né? Então eles tinham esse conceito. Então a relação com o território para os povos originários era uma relação extremamente harmoniosa e de respeito com a natureza, porque a natureza era tudo que eles precisavam para a sobrevivência, né? Esse sistema de plantio usado pelos indígenas era o sistema de coivara, até hoje usado no Brasil por esses povos, pelas comunidades quilombolas e por muitos dos agricultores familiares que ocupam pequenos territórios para a produção de alimentos. Importante sinalizar a diversidade étnica cultural desses povos, né? Às vezes a gente acha que índio é tudo igual, né? Não, eles eram bastante diferentes. Nós tínhamos aqui 4 grandes troncos linguísticos, né? Mais de 5.000 línguas faladas. Eles eram, para vocês terem ideia, 5 milhões de pessoas aproximadamente, né? E eu acho que a gente pode ousar até dizer que não era menos do que isso, que era mais, né? Mas imagine 5 milhões de pessoas, era muita gente e era uma população que crescia e tinha espaço para crescer, né? O território extremamente grande, o território brasileiro, né? E eles viviam nas 4 regiões, nas 5 regiões do país. Então vocês imaginem, nós aqui, eu estou em São Paulo, né? Fui para a Bahia, por exemplo, 2 vezes, né? Somente. Tem estado do Brasil que eu ainda nem conheço, né? Então imagine os povos originários nesse território, né, vivendo essa diversidade. Até hoje tem povos que não conhecem o outro, né, dado a distância territorial, dado a dimensão do território, né? Então é muito importante a gente fazer essa análise com vocês, para vocês irem percebendo que nós temos muito dos povos indígenas entre nós, muita coisa. E quando a gente pensa o Brasil, temos que entender que o Brasil não foi descoberto, né? Ele foi ocupado indevidamente, ele foi invadido, né? Porque quando os portugueses chegaram aqui, vieram para cá, eles não chegaram, eles vieram com uma intenção de exploração, né? De colonização e de exploração do território para poder, a partir daí, sustentar um comércio europeu que necessitava de mercadorias.